Olá pessoal, programa Totalmente Mãe no ar e hoje nós vamos conversar com uma pediatra que acabou de ser mamãe. Vamos saber dela se existe diferença entre a realidade do consultório e a realidade que ela está vivendo em casa. Vamos dar aquela passadinha clássica na loja de fábrica da Dorel e conferir as novidades que você encontra em primeira mão por lá. Teremos também uma visitinha no Espaço Claro e lá você vai ficar por dentro de tudo que é novo nesse ambiente da Claro. Não sai daí que o programa está começando. Gente, olha só que ambiente gostoso aqui na casa da Andresa. Ela é pediatra, já esteve aqui no programa com a gente falando sobre oncopediatria, alguns tipos de câncer, né, Andresa? E ela estava grávida da Alice, e a Alice já veio ao mundo. A Alice está com um mês, né, Andresa? 4 dias. Um mês, 4 dias. Então, assim, tá uma menina linda. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês aí a princesa. Inclusive, ela já foi fofurinha da semana aí, gente. Eu vou até botar as fotinhas dela aí que a Andresa mandou pra gente. Mas agora, na verdade, o que a gente veio fazer aqui? Você, mãe de primeira viagem, né? Mãe de primeira viagem e pediatra. O que mudou, primeiro, assim, na sua vida como mulher? O que mudou na sua vida? Como era a sua vida antes e agora como está sendo depois da chegada da Alice? Mudou já desde a gravidez, né? Na gravidez teve todo aquele... Minha idade, eu tenho 39 anos, então foi uma gravidez de risco pela idade, embora eu não tenha tido nenhuma intercorrência. Foi tudo bem, também. Graças a Deus. Fiz pilates até o fim. Minha licença maternidade eu comecei exatamente no dia que eu tive a bebê, mas eu diminuí o ritmo. Eu já tinha sido transferida para o setor de oncopediatria, que é a minha especialidade dentro da pediatria, então eu dava pareceres de crianças com suspeita de câncer, atendia ambulatório, já não era aquele ritmo pesado de plantão, de fazer tratamento de câncer, não era só um parecer para fazer o diagnóstico, caso eu confirmasse, eu mandava para o Rio. Então eu diminuí a carga horária, diminuí o ritmo, saí daqueles setores mais estressantes da medicina para que minha gravidez pudesse chegar até o fim. Né? Porque minha história familiar de hipertensão eu não tenho, mas minha mãe teve na gravidez dela, nas gravidezes dela, minha irmã teve, então eu mudei meu ritmo todo de trabalho como médico, parei de visar a profissão só, a profissão, né? A parte financeira, a parte de realização profissional, que o médico tem muito isso, né? Tá sempre querendo trabalhar, estudar, e quando a gente reclama, tá cansado, mas quando para, é meio que um vício. Então eu abri mão um pouco, fiquei no mínimo possível de coisas, e para poder chegar ao fim na minha gravidez, que foi bem difícil, né? Conseguir engravidar foi bem difícil. Até que a gravidez foi bem tranquila, graças a Deus. E o bom que você foi se preparando, né? A gente via você aí, cuidando muito do seu corpo, cuidando da sua alimentação, né? Você abrindo mão de muitas coisas para que você pudesse realmente ter uma vida saudável para ter uma gestação saudável também. Como eu demorei muito para conseguir engravidar, em um determinado momento da minha vida eu pensei assim, eu tenho que mudar o que eu puder mudar para eu conseguir. Né? Então eu tomava muito refrigerante, eu cortei refrigerante da minha vida, isso mesmo antes de engravidar, mais ou menos um ano antes. Eu já fazia pilates já há 10 anos, eu acho que eu faço, desde 2008. Eu mantive, né, o pilates e a alimentação, incluí frutas, verduras todo dia e parei de usar adoçante, que são cancerígenos, né, tudo em prol da gravidez. E aí consegui e mantive tudo isso, bastante água, exercício físico, alimentação saudável, engordei 16 quilos mesmo assim, mesmo fazendo caminhada todo dia na esteira, devagarzinho, 40 minutos, e o pilates, mas a idade também conta, né? 39 anos, o metabolismo já é outro. O metabolismo é outro, então... mesmo com todo esse cuidado, fiquei 16 quilos mais pesada, mas não tive hipertensão, não tive diabetes, graças a Deus foi tudo bem. Não teve nenhuma doença, graças a Deus. Né? Mas é bom, né? A gente já tá vendo aqui os pezinhos por aqui, né? Então você já tá voltando à vida normal, né? Essa semana, né, a Alice fez um mês no domingo, então a obstetra me liberou para começar uns exercícios leves em casa, então eu tô fazendo abdominal,
fazendo uma caneleirazinha e alguns pezinhos para o braço, que precisa de muito braço. Infelizmente, a minha professora de Pilates falava isso. Eu falava, para que exercício de braço? Eu quero exercício para eu ficar com a cintura legal, para eu ficar com a coluna sem doer, ou para a perna não ficar mole. E ela, não, você vai precisar de muito braço para segurar ali. Como eu nunca tinha sido mãe, eu não visualizava isso. E assim, gente, o braço dói muito. E meu braço ficou, como eu não dei muita bola para os exercícios dela, ficou flácido, né? Então eu tô fazendo os pezinhos aí pra continuar carregando ali, à medida que ela for crescendo, né? Antes tarde que nunca, né? Mas aí eu vou te falar uma coisa pra não te desanimar, não, sabe? É pra te animar e também não te desanimar. A criança vai ficando pesadinha, tá? E por incrível que pareça, a dor, ela continua a mesma, o incômodo continua sendo a mesma. Só que só vai mudando o peso. Então você vai ganhando resistência com aquilo. Então esse incômodo todo que você tá sentindo agora, você vai sentir com ela com 2 meses, com 1 ano, com 2 anos, com 3. Porém, cada fase é uma fase, porém né? você já vai estar mais com o corpo mais adaptado a esse peso que você tem que carregar. Sim. Né? Eles gostam bem de colo, né? Adoro. Tô tentando não deixar tanto, né? Mas dá pena. E fala, aí agora você falou assim, não tô pensando, não tô deixando tanto. Aí quando a gente vai às vezes no consultório de um pediatra, vamos deixar um pouco a oncopediatria, vamos pensar só na pediatria, né? Geral. Na hora que a gente chega no consultório de pediatra, ele vai conversar com a gente, e às vezes você chega tão desesperada como mãe, às vezes com resfriado, às vezes até com o próprio teste do pezinho, com tantas coisas que você chega tão apavorada que ele acha que parece que está falando de um ser de outro planeta, né? Como se não fosse um absurdo você estar daquela forma. Mas e agora, você sendo mãe, como é que tá a sua cabeça? Eu nunca fui muito assim, entendeu? Eu sempre procurei compreender as mães, porque eu acho que talvez a visão que você está me passando é de muitos profissionais que existem por aí mesmo, mas o médico que ama o que faz, ele tem que procurar entender o paciente, não defender o ponto dele, né? Tem que ser um meio termo ali, a gente tem que estar andando na linha com a medicina, mas a gente tem que estar tentando, tem que estar sempre no lado humano da coisa também. A gente está ali não para ficar passando tratados para ninguém, sim para compreender o ser humano junto com o tratamento. Então eu procurava sempre ouvi-las e não ficar brigando, nem impondo nada, até porque eu tenho 3 irmãos mais novos do que eu. Meu irmão mais novo é 14 anos mais novo que eu. Então eu me lembro da minha mãe criando eles. Eu lembro do desespero, eu lembro dela chorando, eu lembro das mínimas dúvidas por coisas bobas. Então eu sempre tentava levar isso em conta, mas é óbvio que quando você vira mãe, muda mais ainda, né? Às vezes quando chegava uma mãe num pronto-socorro, por exemplo, porque acordou de madrugada e não parou de chorar. Eu pensava, gente, mas isso é motivo? Às vezes, coitada, levava a criança para um pronto-socorro, correndo até mais risco de pegar uma doença lá, né? Um bebê pequeno, do que se ficasse em casa, porque eu tá chorando, não quer parar, e no caminho, enquanto estava indo, parava, porque a criança, na verdade, sente tédio, sente tudo que a gente sente, né? Em escala menor, mas às vezes a criança está trocada, está alimentada, mas você dá uma volta com ela no quarteirão, ela para de chorar. Né? E elas não tinham esse conhecimento, e aquilo às vezes eu ficava, minha filha, mas você trouxe a criança aqui num lugar cheio de micróbios, por causa disso. Por que no caminho, quando você viu que parou de chorar, você não voltou? Então, assim, essas coisas realmente eu não tinha compreensão de mãe. E aí, hoje, de madrugada, às vezes eu tô com ela ali, e ela começa a chorar e não para, e realmente dá um desespero. Parece que a gente esquece tudo. Foi como meu marido falou, já vi tanta criança sendo furada para tomar vacina, e como médico a gente pensa assim, tá chorando, mas é pro bem dela. Né? E como mãe você só pensa assim, tadinho, não faz isso. Então o ser humano ele é igual, né? Mesmo você sabendo que aquilo é pro bem, lógico que no fundo eu tô pensando assim, não, é pro bem dela, eu não vou dar escândalo aqui, não vou dar piti. Mas a vontade que você tem de pegar e falar, não faz vacina nenhuma, tadinha. Deixa pra depois, né? Eu acho que mudou isso, acho que eu nunca fui de brigar com ninguém, nem de impor nada, afinal de contas, desde que não esteja havendo maus tratos, o filho é da senhora que está levando para mim, da mãe. Então você dá uma orientação e ela vai escolher o que é melhor para o filho dela. Desde que não esteja havendo negligência nem maus tratos, você não tem que entrar com 7 pedras na mão. Então eu nunca fiz isso. Mas agora eu acho que eu vou me compadecer, talvez, sofrer com ela, não sei. Eu voltando aí, eu vou ter mais certeza.
alguma coisa que você já tinha pensado antes, como só médica, que agora você está revendo como mãe? A amamentação. A amamentação para mim não está sendo fácil, porque não é por falta de vontade, não é por não ter tempo, não é por insuficiência de tempo, não é. Simplesmente eu fiz cesárea, eu queria fazer parto normal, mas eu entrei em trabalho de parto e tudo, mas até pela história de ter sido difícil conseguir essa gestação, eu e meu marido ficamos com medo e o médico falou que ela era muito grande, realmente era, 51 centímetros. Nossa, não. E indicou a cesárea, achou melhor para a gente não correr nenhum risco. E, enfim, eu acho que eu não me preparei psicologicamente para a cesárea, para a dor do pós-parto, cesáreo. E isso me atrapalhou na hora da amamentação. Eu acho que eu também não tinha noção do trabalho que uma criança dá e eu não me cerquei de ajudas. Então, a amamentação, para mim, está sendo um pouco complicada. A quantidade de leite que eu estou produzindo não está sendo suficiente para ela. Acho que o fator psicológico também entrou nisso aí, né? Todo aquele medo ali na hora da cesárea, de perder, de não dar certo, dela nascer mal. Não sei, vamos botar aí que eu acho que foram fatores do pós-parto, foi ansiedade, foi dor na cicatriz, foi ansiedade e foi cansaço. E você sente culpa, por exemplo, assim, você não está conseguindo mamar o que ela precisa? Agora não, mas há 15 dias atrás eu estava chorando. Porque, para mim, como pediatra, que sempre defendia a amamentação exclusiva, sei que existem as fórmulas, sei que, tirando a parte imunológica, na parte nutricional, elas suprem o que a criança precisa, mas a gente vai pregando para as mães a vida inteira aquilo ali, de que tem que ser exclusivo, que é o ideal para a criança, que passa defesa, que passa anticorpos, que não tem química e tudo, né? O leite materno, ele é um organismo vivo praticamente, né? Ele vai mudando de acordo com as necessidades da criança, é uma coisa muito bonita de se estudar e de se fazer. Então, de repente, você se vê numa situação que quando você vai realizar seu sonho de fazer aquilo pelo seu filho, você não está conseguindo, e quanto mais eu chorava e mais eu pensava, mais o leite diminuía. Mais diminuía. Agora, por incrível que pareça, que eu estou mais calma, eu estou produzindo mais. Pode ser que daqui para frente eu até consiga retomar exclusivamente o seio. Mas ainda não é a minha realidade. Aí o que aconteceu foi que ela começou a não ganhar peso. Então a pediatra, que lógico, mesmo eu sendo pediatra, é importante que a gente tenha o pediatra da criança que não seja eu. Porque eu não tenho psicológico para cuidar da minha filha. E por isso que muito médico não gosta de cuidar nem de ninguém da família. Porque a gente bota a emoção junto, né? Então a pediatra dela falou, olha, infelizmente não dá mais, já tem 15 dias de vida, não ganhou peso nenhum, vai ter que entrar com a fórmula, e eu tive que, infelizmente, passar por isso, né? Mas isso daí eu vou te falar, coisas da não vida. É só você, todo mundo. Eu particularmente passei por isso, né? Então, assim, na hora que você se vê no desespero, tipo, não tá indo, e aí? Vamos colocar. Eu culpo também um pouco a modernidade, assim. Eu acho que a mulher de hoje, pelo menos comigo, eu sinto que a parte psicológica foi muito por aí. A gente tem muitos afazeres, muitos compromissos. Você acaba de parir e já tem aquele boleto para pagar, aquele outro negócio para fazer, aquela pessoa para ligar. Duas pacientes que sabiam que eu tinha tido neném, mas precisaram urgentemente de uma coisa para o filho delas. E me mandou mensagem, eu tive que fazer aquilo, mandar pelo meu marido, entregar não sei aonde. Então, a vida não parou. A minha vida burocrática e profissional, mesmo estando de licença, estava ali. E é um momento, pelo menos aquele primeiro mês, que na verdade a mulher, se ela pudesse ir para um spa, ela e a criança, com várias pessoas só botando no peito e tirando, né? Seria o ideal? É o ideal, porque a pojadura, que é a descida do leite, ela depende de todo o ambiente, né? Que é a disponibilidade da mãe. E a criança, quando nasce, tem o estômago muito pequenininho, a mãe produz muito pouco leite, então praticamente meia hora ele quer estar ali no peito. Tem que ter a disponibilidade, tem que ter a tranquilidade, tem que ter o sono. E eu não tive nada disso. Eu não tive disponibilidade porque eu tinha que fazer outras coisas. E eu não me preparei, como eu falei, não me cerquei de ajuda suficiente. Eu passei, não tinha disponibilidade, não tinha tranquilidade, porque eu fiquei vendo coisas do meu dia a dia, a limpeza da casa, eu fiquei preocupada com tudo. A limpeza da casa, álcool em gel na mão, e tudo isso me tirou um pouco o foco. Eu acho que, às vezes, no consultório, como pediatra, a gente não... Antes de ser mãe, eu não tinha essa visão.
né? De que amamentar não é só botar no peito, para muitas mas para muitas não é. É uma coisa muito mais, despende de né? muito tempo e muita tranquilidade e até de se programar antes para aquilo. E eu não tinha essa noção. Eu achava que era só botar no peito e pronto, o leite jorrava. Então a gente Fica sempre até acha. feio eu falar isso aqui, né? Mas a gente estudando, a gente tem essa sensação. É porque a gente acha, nós, assim, fora da área da saúde, né? A gente acha que pro pediatra isso é um absurdo. Se eu chegasse para um pediatra e falasse, não tô conseguindo. Se entrasse, se você não tivesse sido mãe, provavelmente seria falar assim, tenta mais um pouquinho que você vai conseguir. Como pediatra, né? É o que a gente fala realmente. Mas aí você agora tá vendo o outro lado da moeda, né? Mas se você continua acompanhando essa criança e ela tá com perda de peso ou peso estacionado, aí você também chega uma hora que você mesmo fala, não dá mais, senão a criança vai ficar doente, entendeu? Então não chega também ao ponto de a gente forçar a barra tanto, vai tudo de acordo com o exame físico da criança. A criança tá ganhando peso, tá bem, mesmo a mãe estando muito cansada, ela tá conseguindo, entendeu? Mas no meu caso, não estava ganhando peso. Então, sempre teve esse ponto, assim, que a gente vai olhando a altura e o peso da criança para ver se realmente não está conseguindo amamentar, né? Eu acho que nesses casos, tanto que a pediatra dela foi rápida em falar, eu sei que você quer muito, sei que você está sofrendo, mas ela vai começar a perder peso. Ela está precisando. E aí eu tenho até uma profissional muito legal que veio aqui, foi uma consultora em amamentação. Nossa, que legal. Aqui em Campos tem uma, Carol, gostei muito. Ela veio, me deu uma consulta de mais ou menos umas 3 horas, ficou mandando mensagem para mim, fez um laser no meu seio. E eu comecei a tentar até uma técnica chamada de translactação, que você coloca aquela caninha, um copinho com uma sondinha. Resultou em efeito, eu fiz durante 24 horas, o peito começou a encher muito, mas ela puxava ao mesmo tempo o meu peito e o leitinho, a fórmula. E aí eu fiz isso ficava muito tempo. Só que no outro dia eu fui na médica e o problema do peso estava já se prolongando por mais uma semana. Então ela falou, não, para isso tudo e dá a fórmula na mamadeira, porque nesse momento ela não pode fazer nem esforço para sugar. Porque ela tá perdendo energia com esse esforço todo, né? De puxar o peito, puxar a sonda. E aí ela falou, depois de uma semana, se ela melhorar o peso, já aí melhorou, graças a Deus, que ótimo, quase um quilo a mais já, aí eu poderia tentar outra vez, mas ela tá bem adaptada agora com o seio e o complemento, assim, eu acredito que... Não desestimulou? Não, ela puxa bem o peito e eu acredito que eu, melhorando a produção de leite, que já tá melhorando, talvez eu consiga voltar somente para o seio, mas no princípio foi um baque muito grande para mim, sim. E agora, assim, você dentro do consultório, você dando seus pareceres, na hora que você chegar lá com uma criança, por exemplo, que está apresentando algum tipo de câncer, independente da idade, você vai começar a ficar preocupada com a sua filha, tipo, a partir de agora ela já não tem mais isso, então isso pode dar isso? Como eu estava te falando antes de começar, os cânceres, né, na infância, a gente tem assim as faixas etárias e os tipos mais frequentes por faixa etária. Por exemplo, no recém-nascido, tal, na criança até 3 anos, tem alguns mais comuns. Então, você vê a criança e ela tem uma suspeita de um tumor, o que você vê? A localização, a idade, já te dá uma direção para que tipo de câncer é. Então, realmente, ela saiu da fase recém-nascido, tem um aí que eu já deixei para trás. Que bom! Aí, até 3 anos, tem uns que me assombram. Eu não vou ficar pensando muito nisso não, entendeu? Procuro não pensar, porque eu acho que até o fato de eu ter demorado para conseguir engravidar tinha muito a ver com o psicológico, da quantidade de coisas que eu já vi na minha vida triste, né? Muitas coisas tristes que eu já vi, eu tive que deixar realmente aquilo para trás, me concentrar de que minha história não necessariamente será aquela. E que minha filha pode ser acometida por doenças que nem estão na minha especialidade. Estão em outras especialidades, da pneumologia, da infectologia. Então, é assim que eu penso, que ela é um ser humano singular, que ela é ela. Perfeitamente normal. E com ela, a história dela vai ser dela, né? E que não é pelo fato de eu ser oncopediatra que ela vai ter nada da minha área. Então, eu acho que nessa parte eu consegui me curar antes dela nascer. Então, aí, gente, que coisa boa, bate-papo bom, né? Porque a gente fica, assim, preocupada, né? De chegar, de encontrar um médico, ele não entender a gente, né? Então, agora a gente sabe que médico é gente como a gente, né? Com certeza. E, assim, o que eu posso dizer de resumo dessa minha experiência de 1 mês e 4 dias aí como mãe, na parte
da pediatria é que Bagunçou o coreto todo, né? Toda mãe realmente tem peninha do filho e a gente fica realmente desesperada por pequenas coisas. Tem que procurar mesmo os profissionais na menor dúvida, né, que você tiver, porque antes procurar em excesso do que procurar por falta, é óbvio que evitar ficar indo para pronto-socorro, que é um lugar de muitos germes, muitos contágios, mas ter o pediatra da criança para você estar ligando, ou mandando uma mensagem, ou procurando no consultório. Então, eu estou procurando fazer tudo isso. Os conselhos que eu dou para mim, dentro da minha cabeça, são os que eu dou para as minhas pacientes. Vai na médica dela, não fica tentando fazer diagnóstico você, não fica passando remédio da sua cabeça. Ela tem que ter a médica dela. Então, e em relação à amamentação, infelizmente, né, às vezes ela não rola como a gente gostaria, mas é uma coisa que eu acho que bem possível. A amamentação é uma coisa possível. Eu vi minha mãe amamentando, mas nesse contexto que eu estou te falando, para mim não existiu, né, da disponibilidade, da tranquilidade. Eu fiquei muito nervosa e isso afeta, né? Nosso cérebro é poderoso. Poderoso. Mas aí, tá bom. A gente tem aí as imagens da Alice, essa criança fofa. Obrigada por você ter recebido a gente, viu? Da gente ter interrompido aí esse movimento, que é esse momento, na verdade, né? Todo agora seu com a Alice. Tudo tranquilo, organizado. Depois de um mês, né? Passa a tempestade. Passa. E agora é só coisa boa pra frente. Tá bom? Ó, muita sorte, muito sucesso pra você. Obrigada. E mais saúde ainda pra sua princesa linda. Obrigada. Gente, olha só, no próximo bloco tem mais Totalmente Mãe pra vocês. Não sai daí não, tá?